estamos de volta com a segunda parte do nosso módulo 1, Introdução às Reações Orgânicas. Nós vamos falar agora como calcular o NOx, que é o número de oxidação individual de cada átomo de carbono numa molécula orgânica. Então vamos aprender como calcular o NOx de cada átomo de carbono em uma molécula orgânica. Vamos lá. Como calcular o NOx desse carbono? Veja bem, o carbono ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, como o carbono é mais eletronegativo, o hidrogênio ele perderia o seu elétron se a gente fizesse uma heterólise. Por isso que a gente diz que o hidrogênio é mais um. Então, o NOx do hidrogênio é mais um. Sempre que tiver hidrogênio nessas moléculas orgânicas ligadas a carbono, como o hidrogênio é mais eletropositivo, menos eletronegativo, ele é mais um. Não conta carbono com carbono, porque não existe diferença de eletronegatividade entre dois átomos de carbono. Você só conta os átomos diferentes do carbono ligados a este carbono. E a soma dos NOx individuais de cada carbono tem que dar zero. Então, a soma dos NOx, dos elementos que estão ligados a cada carbono, tem que dar zero. Se nós temos aqui mais 3, o NOx desse carbono é menos 3. Tá vendo? Alexandre, por que foi que não contou esse carbono que está ligado também a ele? Porque são iguais, então não tem diferença de eletronegatividade. Aqui nós temos hidrogênio, que você já sabe que é mais um, e o cloro é mais eletronegativo do que o carbono, então o cloro fica menos um. Ora, como a soma dos NOx ligados a cada carbono tem que dar zero, mais um com menos um já zerou. Para poder zerar esse mais um, o carbono é menos um. Então veja como é fácil a gente encontrar o NOx de cada átomo de carbono numa molécula orgânica. E aí você vê, aqui é um haleto orgânico, cloro, etano, o carbono está com NOx menos 3 e o outro carbono com NOx menos 1. Temos aqui um alcano, o propano, mais 3, cada hidrogênio é mais 1, o carbono é menos 3. Menos 3 com mais 3, 0. Nós temos aqui mais 2, dos dois átomos de hidrogênio, esse carbono é menos 2. Veja que ele está ligado também a dois carbonos, mas não conta, porque não tem diferença de eletronegatividade. Aqui nós temos mais 3, dos 3 hidrogênios, o carbono é menos 3. Então, o NOx individual de cada carbono aí no propano está menos 3, menos 2, menos 3, ok? Ali no item C nós temos um álcool, que é o etanol. Esse carbono aqui, mais 3, menos 3. A hidroxila, pessoal, vai ser menos 1. Por quê? Porque o oxigênio é menos 2 e o hidrogênio é mais 1. Como o oxigênio é menos 2 e o hidrogênio é mais 1, menos 2 com mais 1 dá menos 1. Então, sempre que tiver hidroxila, pode colocar logo menos 1. Menos 1 com mais 1, zera. Para zerar com esse mais 1, vai ser menos 1. Ali no item D é um ácido carboxílico, o ácido propanóico, mais 3, menos 3. Mais 2, menos 2. Agora nós temos a carboxila. O oxigênio é menos 2. A hidroxila nós já sabemos que é menos 1. Está dando menos 3. Para poder zerar, mais 3. Então está aí muito fácil calcular o número de oxidação de cada átomo de carbono em uma molécula de um composto orgânico. Aqui um aldeído, etanal, mais 3, menos 3 para poder zerar. E aqui, menos 2 do oxigênio, mais 1 do hidrogênio. Então nós teremos aqui mais 1, mais 2 com menos 2, zera. Ali nós temos o álcool, o propan-2-ol. Nós temos mais 3, menos 3. Mais 1 com menos 1. Mais 1 do hidrogênio, menos 1 da hidroxila. Já zerou. Então, quanto é o NOx desse carbono aqui do meio? Zero. A soma tem que dar zero. Mais 1, menos 1 e 0 dá 0. Mais 3, menos 3. Então, tá aí a primeira parte, calcular o NOx de cada átomo de carbono numa molécula orgânica. Tem questões que solicitam isso aí. Para nós, na química orgânica, nas reações orgânicas, muito mais importante do que calcular o NOx é calcular a carga formal. Aí sim, é um degrau acima. Então vamos revisar o que é carga formal
E como calculá-la? Através de uma fórmula e pelo método prático que eu também vou te ensinar. Então, a carga formal de um átomo é a carga que o átomo teria se todos os pares de elétrons da ligação covalente fossem compartilhados por igual. Ou seja, se todas as ligações covalentes fossem apolares, ou seja, fossem não polares. Nós vamos agora ver a diferença entre a carga formal e o NOx. O NOx, o que nós acabamos de ver ali, ele imagina que ocorresse uma heterólise nas ligações covalentes. Então, por exemplo, quanto é o NOx do hidrogênio e do cloro no HCl? Por que a gente diz que o NOx do hidrogênio é mais 1 e do cloro é menos 1? Porque ele imagina uma heterólise. Se ocorresse uma heterólise, o par de elétron da ligação ficaria com o cloro, porque o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, aí o hidrogênio ficaria com carga mais 1 e o cloro ficaria com carga menos 1. O par de elétron da ligação, ele ganharia, não está sendo mostrado ali. Então, observe, enquanto o NOx imagina que ocorresse uma heterólise, então o NOx num composto covalente é, na verdade, uma carga fictícia, é uma carga que o átomo teria se ocorresse uma heterólise. O hidrogênio não tem carga mais 1, o cloro não tem carga menos 1, o hidrogênio tem carga parcial positiva, o cloro tem carga parcial negativa, porque essa ligação é uma ligação covalente polar. Mas se ocorresse uma heterólise, o hidrogênio ficaria mais 1 e o cloro menos 1. Por isso que o NOx do hidrogênio é mais 1 e o cloro é menos 1, se ocorresse uma heterólise. Então, enquanto o número de oxidação exagera o caráter iônico das ligações, é como se aquela ligação covalente fosse quebrada para originar íons. Na carga formal, ela exagera o caráter covalente das ligações. Enquanto aqui é o caráter iônico no NOx, na carga formal, ela considera como se toda ligação covalente, mesmo as polares, fossem apolares. Então, supondo que os elétrons vão ser compartilhados igualmente. Quanto é a carga formal do hidrogênio? Você vai já ver por quê. É 0 no HCl. E do cloro? É 0. Porque ele imagina que fosse ocorrer aqui uma homólise. Se ocorrer uma homólise, o hidrogênio fica com seu elétron, o cloro fica com seu elétron. Ninguém perdeu o elétron. Por isso que a carga formal do hidrogênio é 0 e do cloro é 0. Ninguém perdeu o seu elétron. Tanto é que no homólise não forma íons, forma espécies neutras, que são os radicais livres. Alexandre, como calcular a carga formal? Qual é a regra para calcular a carga formal de um átomo? Eu vou lhe mostrar uma fórmula que existe, mas na prática não se preocupe, nós não vamos usar essa fórmula. Eu vou lhe ensinar um método que você bate o olho e já diz a carga formal de qualquer átomo na molécula. Mas antes, vamos ver a fórmula que existe, que é ensinada em diversos livros de qualidade, por exemplo, livros de ensino superior de química orgânica. Então, nós temos aqui uma molécula orgânica que é o nitrometano. Nitrometano, aqui é o NO2, NO2CH3. Para calcular a carga formal de um átomo, a fórmula, lembre-se, na prática só vou mostrá-la, mostrar que funciona e logo em seguida te ensino a regra prática, ok? Mas não posso deixar de mostrar essa fórmula. Então, para calcular a carga formal, existe essa fórmula. Você pega o número de elétrons de valência. Quantos elétrons de valência o carbono tem? 4. O oxigênio, 6. O nitrogênio, 5. É só olhar para a família dele, que os elétrons, que você já saberá quantos elétrons tem na última camada. Isso para os elementos representativos. O nitrogênio é da família 15, antiga família 5A. Por isso que ele tem 5 elétrons. O cloro é da família 17, antiga família 7A. Por isso que ele tem 7 elétrons. O oxigênio, antiga família 6A, família 16. Por isso que ele tem 6 elétrons. Então, pega o número de elétrons de valência, subtraia metade dos elétrons que estão participando das ligações e subtrai o número de elétrons não envolvidos em ligação, que são os elétrons não ligantes. Então vamos lá, vamos calcular a carga formal desse carbono. Número de elétrons de valência do carbono, 4. O carbono tem 4 elétrons na última camada. Metade dos elétrons em ligação. Quantos elétrons tem aqui participando de ligação? 2, 4, 6, 8. Metade, 4. Estou botando aqui 8 dividido por 2. Menos o número de elétrons não ligantes no carbono, nenhum. Então, quanto é 4 menos 4? 0. A carga formal desse carbono é 0. Ok? Vamos calcular a carga formal daquele nitrogênio lá. Número de elétrons de valência, 5. O nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Número de elétrons participantes da ligação para a gente dividir por 2. 2, 4, 6, 8. Então, 8 dividido por 2.
Número de elétrons não ligantes do nitrogênio, nenhum. Então vai ser 5 menos 4. 5 menos 4, mais 1. A carga formal do nitrogênio é mais 1. Vamos calcular a carga formal desse oxigênio lá de cima. Número de elétrons de valência, 6. Quantos elétrons estão participando de ligação? 4. Dividido por 2. 4 dividido por 2. Número de elétrons não ligantes, 4. Então vai ser 6 menos 2 menos 4. Menos 2 com menos 4 dá menos 6. 6 menos 6, 0. Então a carga formal daquele oxigênio lá de cima é 0. Vamos agora calcular a carga formal desse oxigênio aqui de baixo. Número de elétrons de valência, 6. Elétrons participando de ligação, 2. 2 dividido por 2. Elétrons não ligantes, 6. Então vai ficar menos 1 com menos 6, menos 7. 6 menos 7 dá menos 1. Carga formal do oxigênio, menos 1. A soma dos NOx em uma molécula tem que estar 0. A soma das cargas formais em uma molécula também dá 0. Carga formal do nitrogênio é mais 1, a carga formal do oxigênio é menos 1. Mais 1 com menos 1, 0. A fórmula funciona? Funciona. Precisaremos dela? Não. Por quê? Porque na prática nós vamos usar a seguinte regra. Imagine que cada ligação covalente vai ser quebrada de forma homolítica. Porque na carga formal a gente imagina que ocorra uma homólise. E aí conte com quantos elétrons o átomo ficaria e compare com os elétrons de valência dele. Quebrei as 4 ligações de forma homolítica. Quantos elétrons o carbono ficou? 1, 2, 3, 4. Quantos elétrons o carbono tem de valência? 4. O número de elétrons que ele ficou? 4. E os elétrons de valência? 4. Tem diferença? Não. Quanto é a carga formal dele? 0. Não sobrou elétron, não ficou faltando elétron. Carga formal do carbono, 0. Partimos as ligações ao meio. Vamos contar quantos elétrons de nitrogênio ficou? 1, 2, 3, 4. 1, 2, aqui tem 2 ligações, 3, 4. O nitrogênio ficou com 4 elétrons, se eu fizesse as homólises. Qual é o número de elétrons de valência dele? 5. Ora, ele só está com 4, os elétrons de valência são 5, está faltando 1. Quanto é a carga formal dele? Mais 1. Porque os elétrons de valência são 5 e aqui só tem 4. Se está faltando um elétron, carga formal, mais 1. Vamos para aquele oxigênio lá de cima. Com quantos elétrons ele ficou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio ficou com 6 elétrons. Quantos elétrons o oxigênio tem de valência? 6. Se ele tem 6 elétrons de valência e ali ele tem 6 elétrons, quanto é a carga formal dele? 0. Nem está sobrando elétron, nem está faltando elétron. Quando coincidir, 0. Quanto é a carga formal desse hidrogênio? Quantos elétrons de hidrogênio ficou? 1. Quantos elétrons de hidrogênio tem de valência? 1. Quanto é a carga formal de cada hidrogênio desse que eu nem estou pedindo? 0. Ok? Muito bem. Vamos agora calcular a carga formal desse oxigênio aqui de baixo. Parte ao meio. Conte os elétrons. 1 da ligação. Aí, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O oxigênio aqui está com 7 elétrons. Quantos elétrons o oxigênio tem de valência? 6. Quantos ele tem ali? 7. Está sobrando um elétron. Um elétron é negativo. Se está sobrando um elétron, quanto é a carga formal dele? Menos 1. Se está faltando um elétron, como no caso do nitrogênio, mais 1. Se está sobrando um elétron, como no caso do oxigênio aqui de baixo, menos 1. Então está aí a regra prática para você calcular a carga formal. Você parte as ligações covalentes ao meio e rapidinho você compara com os elétrons de valência. Se der igual os elétrons de valência, carga formal 0. Se estiver faltando um elétron, mais 1. Se estiver faltando 2 elétrons, mais 2. Se estiver sobrando um elétron, menos 1. Se estiver sobrando 2 elétrons, menos 2. E assim sucessivamente. Vamos para mais alguns exemplos. Aqui nós temos o diazometano, H2C, dupla N, dupla N. Então, parte as ligações no meio. Vamos lá, quanto é a carga formal desse carbono? Lembrando que aqui tem 2 ligações covalentes com os 2 hidrogênios. Então, quantos elétrons o carbono tem? 1, 2, 3, 4. Ok? Porque cortando as ligações com os hidrogênios também ao meio, o carbono vai ficar com 4 elétrons. Se os elétrons de valência dele é 4, carga formal 0. Conte os elétrons do nitrogênio? 1, 2, 3, 4. A valência é 5, está faltando 1. Mais 1. Conte os elétrons do nitrogênio? 2, 4, 6. Está sobrando 1, porque a valência é 5. Menos 1. Quanto é que tem que dar a soma das cargas formais em uma molécula? 0. Mais 1 menos 1 com 0 dá 0. Aqui nós temos o N-óxido de altonitrila. Carbono com 4 ligações.
vai ficar com 4 elétrons quando fizer as 4 moles, 0. Carbono com 4 ligações, vai ficar com 4 elétrons quando fizer as 4 moles, 0. Nitrogênio tem 1, 2, 3, 4, está faltando 1, mais 1. Oxigênio tem 2, 4, 6, 7, está sobrando 1, menos 1. É lógico que com isso a gente acaba sabendo uma regra. Por exemplo, carbono com 4 ligações, sempre é 0. Nitrogênio com 4 ligações, ó, aqui tem 4, aqui tem 4, é sempre mais 1. Oxigênio só com uma ligação, é sempre menos 1. Então, a gente também acaba vendo algumas regras. Mas na prática, é só olhar, imaginar o moles e rapidinho você diz o NOx. NOx não, a carga formal. Carga formal desse carbono, 0. Nitrogênio com 4 ligações, vai ficar com 4 elétrons, está faltando 1, mais 1. Carbono com 3 ligações e um par de elétrons livres, ok? É o isocianeto de metila. Quantos elétrons o carbono está? 1, 2, 3, 5. Está sobrando 1, porque a valência do carbono é 4. Se está sobrando 1, menos 1. Menos 1 com mais 1, 0. Menos 1 com mais 1, 0. Agora, mais moléculas. Aqui, moléculas inorgânicas. O ácido perclórico, que é o HClO4. O ácido perclórico dá para a gente fazer obedecendo ao octeto, ao cloro com 8 elétrons, 2, 4, 6, 8, com 4 ligações covalentes. E dá para a gente expandir o octeto, pegar um par de elétrons desse e trazer para cá. Ó. Quando você pega o par de elétrons e traz para cá, ó, no lugar de ficar 3 pares, só fica 2 pares, e no lugar da ligação simples, fica a dupla. Do mesmo jeito aqui, ó. Pegar esse par de elétrons, trazer para cá. Ó. Transformei a simples em dupla. Pegar esse par de elétrons, trazer para cá. Transformei a simples em dupla. O cloro ele é do terceiro período da tabela periódica. Do terceiro período em diante, os átomos podem ficar com mais de 8 elétrons na última camada. Quantos elétrons aquele cloro está aí? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ele está com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 elétrons na camada de valência. Está com um octeto expandido. Lá no módulo de ligações químicas, na química geral, a gente estuda as expansões do octeto. Aqui nós temos 2 formas canônicas de ressonância. Se pedisse numa prova para você fazer a estrutura de Lewis do HClO4, assim está correto e assim está correto. As duas estão corretas. Se pedir as duas, você mostraria as duas, com o octeto completo e com a expansão do octeto. E se na prova perguntasse qual é a mais estável, ainda dá para saber. Vamos lá? Usar carga formal. Se você partir as ligações aqui ao meio, pessoal, o cloro vai ficar com 4 elétrons, mas o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Como ele só fica com 4 e ele tem 7 elétrons na camada de valência, está faltando 3. Por isso que eu coloquei aqui que a carga formal é mais 3. Partiu ao meio, conte aqui, ó, o oxigênio vai ficar com 1 e mais 6, 7. Ele vai ficar com 7 elétrons, cada oxigênio desse, partindo a ligação covalente ao meio. Ora, se a valência é 6, ele vai ficar com 7, a carga formal é menos 1, menos 1, menos 1. Aqui é 0, aqui também é 0. Lembre-se que você já está doutor, que você corta a ligação ao meio, conta os elétrons, compara com a camada de valência. Mais 3 com menos 3, 0. Ok, então com o octeto obedecendo, ficou um átomo aqui com carga formal mais 3. Ó, e 3 átomos com cargas formais menos 1. Na expansão do octeto. Quando você partir essas ligações ao meio, conte com quantos elétrons o oxigênio vai ficar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O cloro vai ficar com 7 elétrons, pessoal. 7 elétrons e a valência dele é 7. Por isso que a carga formal é 0. Contar o oxigênio. 1, 2, 4, 6. E a valência é 6. 0. 2, 4, 6. A valência é 6. 0. 2, 4, 6. A valência é 6. 0. Quem é mais estável? Um átomo que tem cargas formais e ainda tem separação de carga, ó, porque aqui é uma carga parcial positiva e aqui é uma carga parcial negativa, uma carga formal positiva e uma carga formal negativa, ou uma molécula que tem cargas formais iguais a 0. Uma molécula que tem cargas formais iguais a 0, ela é mais estável. Então, se pedir numa prova, faça a estrutura de Lewis do ácido perclórico. Está correto? Está correto. Qualquer uma das duas. Se pedir para fazer as duas, fez as duas. Se perguntar qual é a mais estável, essa. Porque as cargas formais de todos os átomos são iguais a 0. E aqui nós temos cargas formais diferentes de 0, que não é uma coisa boa,
E ainda temos separação de carga. O que é separação de carga? Um átomo com a carga formal positiva e outro átomo com a carga formal negativa numa mesma molécula. Isso faz com que a estrutura seja menos estável. Então, expandindo o octeto está mais estável do que sem expandir o octeto. Ok? Aqui nós temos o ácido cloroso, é o HClO2. Aqui, obedecendo o octeto, e ali expandindo o octeto. Obedecendo o octeto, 2, 4, 6, 8. Expandindo o octeto, eu pego um par de elétrons e trago para cá, para transformar a ligação simples na dupla. 2, 4, 6, 8, 10. O cloro está com 10 elétrons. Carga formal, aqui é 0, aqui é 0. Partindo ao meio, o cloro vai ficar com 2, 4, 6, mas a valência é 7, mais 1. O oxigênio vai ficar com 1 e 6, 7. A valência é 6, está sobrando 1. Menos 1, mais 1 e menos 1. Ali, quando a gente partir ao meio, ó, vai ficar 2, 4, 5, 6, 7. Valência 7, carga formal 0. 1, 2, 4, 6. Valência 6, carga formal 0. Então, expandindo o octeto é mais estável do que sem expandir o octeto, porque as cargas formais são iguais a 0. Ok? Tá vendo como carga formal é importante? Ó? Faça a estrutura de Lewis do ácido cloroso. Está correto. Está correto. Qualquer uma das duas está correta. Se ele pedir uma estrutura, as duas estão corretas. Se ele pedir, faça as formas de ressonância do ácido cloroso. Fiz as duas. Diga qual é a mais estável. Justifique por quê. Cargas formais de todos os átomos são iguais a 0. Mais estável. Cargas formais diferentes de 0 e com separação de carga. Isso indica que essa estrutura de ressonância, essa forma canônica de ressonância, é menos estável. Nós temos aqui o ânion cianato, OCN-, OCN-. Nós temos aqui 3 formas canônicas de ressonância do cianato. Ok? Vamos partir dessa do meio, ó, e lhe mostrar como é que se chega numa e como é que se chega na outra. Ou partir daquela lá da direita até chegar nessa. Se eu partir lá daquela da direita, aqui é uma simples e uma tripla. A simples está entre o nitrogênio e o oxigênio. A tripla está entre o carbono e o nitrogênio. Como é que eu transformo agora em duas duplas? Ó? Eu vou pegar esse par de elétrons e trazer para cá. Transformo a ligação simples numa dupla. Quando eu trago esse par de elétrons para cá, esse par de elétrons da ligação tripla tem que vir para o carbono. Só tinha um par, agora tem 2 pares, porque o nitrogênio não pode expandir o octeto. O nitrogênio é do segundo período, ele não pode, se você trouxesse o par de elétrons para cá e deixasse a ligação tripla, o nitrogênio ficaria com 10 elétrons na camada de valência, não pode. O nitrogênio é do segundo período, os átomos do segundo período só podem ter no máximo 8 elétrons na camada de valência. Então, quando eu trago o par de elétrons para cá, eu transformo a simples na dupla, beleza? Eram 3 pares, agora só ficam 2 pares, não vai criar nem desaparecer elétrons. O número de elétrons nessas estruturas todas são iguais e os átomos não podem sair daí. Com isso, nós já estamos treinando ressonância, que vai ser estudada ainda nesse módulo. Trago um par de elétrons para cá, transformo a ligação simples numa dupla. O par de elétrons da ligação pi, da ligação tripla, vem para cá, fazendo com que o carbono agora fique com 2 pares livres. Ok? Agora são 2 duplas. Vamos chegar nessa daqui, ó. Pegar esse par de elétrons e trazer para cá. Quando eu trouxer esse par de elétrons para cá, a ligação dupla transforma numa tripla. O nitrogênio não pode ficar com 5 ligações, que ele ficaria com 10 elétrons. Estaria expandindo o octeto. Quando eu trago o par de elétrons para cá, para transformar a dupla na tripla, o par de elétrons na dupla vem para o carbono. O carbono fica com 3 pares livres. Ó. Agora o oxigênio está com a ligação tripla e o carbono está com a ligação simples. Daqui as 3 formas canônicas de ressonância do cianato. Qual é a mais estável? Ou qual é a menos estável? Nós teríamos que atribuir carga formal. Partindo das ligações ao meio, o carbono vai ficar com 7 elétrons. A valência é 4. Tem 3 elétrons a mais. Menos 3. Lembre-se que é elétron negativo. Partindo das ligações ao meio, o nitrogênio fica com 4 elétrons. A valência é 5. Está faltando 1 elétron. Mais 1. Aqui, o oxigênio fica com 5 elétrons. A valência é 6. Está faltando 1 elétron. Mais 1. Quanto a menos 3 com mais 2? Menos 1, que é a carga do íon. A soma das cargas formais numa molécula é 0. A soma das cargas formais num íon tem que dar igual a carga do íon. Menos 3 com mais 2 dá menos 1. Partindo ao meio, carbono fica com 6 elétrons. A valência é 4. Está sobrando 2. Menos 2. O nitrogênio está com 4 elétrons. Está faltando 1. Mais 1.
O oxigênio está com 6 elétrons, a valência é 6, 0. Menos 2 mais 1, menos 1, que é a carga do íon. O carbono está com 5, está 1 elétron a mais, menos 1. Nitrogênio está com 4, está faltando 1 elétron porque a valência é 5, mais 1. O oxigênio está com 7, está 1 elétron sobrando porque a valência é 6, menos 1. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Então está aí as 3 formas canônicas de ressonância do cianato, ok? Veja como a carga formal é importante. Qual é a estrutura menos estável dessas 3? É essa, porque ela tem cargas formais maiores, ó, menos 3, isso não é bom. É a estrutura menos estável de todas. Qual é a mais estável? Essas duas são as mais estáveis, sem dúvida, mais estáveis do que essa, ok? Agora, a tendência é que mais estável seja essa, porque essa aqui tem carga formal menos 2, essa aqui tem cargas formais menores. E tem uma coisa boa, você vai ver isso quando a gente for estudar agora a ressonância. Já estou adiantando, de certa forma, as regras de ressonância, que é a parte seguinte desse módulo. A carga formal negativa está num átomo mais eletronegativo, que é o oxigênio, isso é bom. Aqui, a carga formal positiva está num átomo mais eletronegativo, isso não é bom. Então, várias contribuições para que essa forma canônica de ressonância seja menos estável, essas sejam as mais estáveis e essa aqui um pouco mais estável ainda do que essa, ok? Beleza? Então, com isso, aprendemos aí como calcular o NOx, beleza, mas muito mais avançado. Como calcular a carga formal e para que ela serve? Para você saber entre formas canônicas de ressonância, qual é a mais estável, qual é a estrutura de Lewis menos estável. Tanto você pode usar isso na química orgânica, como também na química inorgânica. Nós voltaremos já já para estudar os famosos efeitos indutivo e mesomérico. Efeito indutivo doador, efeito indutivo retirador. Efeito mesomérico doador e efeito mesomérico retirador. E em seguida, estudaremos ressonância. Voltamos já.